Boa tarde, meus amores. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como foi essa semana? Semana bem agitada, né? Pois é. Vamos lá. Hoje a gente tem a live com a doutora Luciana Santa Fé. Ela é administradora, ela faz psicologia comportamental cognitiva e a gente vai debater hoje sobre os receios que as pessoas têm em procurar uma ajuda psicológica, né? Tem muito preconceito, tem muita crença, então a gente vai conversar com o Lu a respeito disso aí, pra gente desmistificar o atendimento psicológico. Ramon, um beijo grande, foi colega da gente também. Luciana foi minha colega no curso de administração lá na UESC, então a gente já se conhece de bastantes carnavais. E Ramon foi nosso colega também. Sodelu Cake Design, tá? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Beijo, Ramon. Ramon, ele adora ir pro psicólogo, que eu lembro, entre essas besteiras, né, que o povo tem. Nossa convidada já entrou, certo? E aí eu vou chamar ela aqui pra gente começar esse bate-papo, mas vai convidando o povo aí. Uma coisa, meu microfone, o meu fone de ouvido. Vocês estão ouvindo direitinho? Estão ouvindo direitinho aí, gente? Responda aí pra mim. Boa Olá, tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia. Não ouvindo? Oi, Ramon. Galera? Conversa aí. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo muito bem. Eu quero saber se o pessoal tá te ouvindo bem também. Estão me ouvindo? Tá tudo ótimo. Fiz mais de 3 anos de terapia, Ramon. Minha Nossa Senhora. Tati, minha colega nossa também, Tati, lá da UESC. Seja bem-vinda, Vanessa. Edmar Margoto, olha aí que maravilha. Débora, sua irmã linda, maravilhosa, poderosa. Edmar, Marcinha. Massinha também. Eu brinco com ele, Marcos, uma amiga minha também lá da... A gente tem um grupo lá de Ilhéus que é firme e forte, né? E boa parte do pessoal que estudava no curso de administração. Oh, obrigada, Marlúcia. Marlúcia. E a gente fez um grupo e boa parte do pessoal que estava lá no curso de administração tá lá. Então a gente se conecta o tempo todo. Todos os dias a gente se fala. Márcia, seja bem-vinda. Então é isso, gente. A gente vai conversar. Eu conversando durante a semana, a gente teve alguns questionamentos que, assim, o que é que eu acho interessante aqui da live? É uma pessoa que não, do senso comum, perguntar, ter as dúvidas que vocês, eu imagino que vocês também tenham. Por exemplo, a gente, o professor Calhau, Calhau foi nosso professor, você chegou a ser professor também. A gente Calhau. Turismo. Quer dizer, turismo não, é porque a gente tinha ou comércio e serviço, era turismo. E Calhau era saudações. Muito bom te ver, Calhau. E quase era meu professor de direito. Pena que eu não consegui, né? Mas enfim. Então, Lu, a gente sempre tem essas questões assim de dúvidas a respeito do porquê as pessoas têm tanta resistência em procurar uma ajuda de um psicólogo, né, para as questões do dia a dia, ou então questões mais profundas que a gente às vezes a pessoa nem se dá conta que tem. Responde isso aí pra gente, por favor. Então, eu achei muito interessante. Um pouquinho o áudio, tá? A gente tem que trabalhar nessa perspectiva, né? A mais, porque ainda que a psicologia tenha avançado bastante, né? Se a gente comparar há tempos atrás, Acho que tá falando um pouquinho. A voz? Ou então você falar um pouquinho mais alto, mais próximo ao telefone. Deixa eu aumentar aqui. Então, o que eu percebi que apesar da psicologia ter avançado mais, a gente ainda percebe algumas resistências, né? A gente tem algumas palavras que chegam a ter tipo, eu não sou doido, eu
eu consigo administrar emoções, então, tem muito ainda resistência a achar que se for psicólogo significa que você tenha um transtorno mental. E também significa, às vezes, eu percebo que as pessoas se sentem um pouco incomodadas de precisar, né, ter um profissional para colaborar nessa gestão da emoção. Então, depois que é feito todo o trabalho e tal, elas começam a compreender melhor. Então, eu acho que esses momentos que a gente tem, né, de oportunidade de falar um pouco sobre isso, de desmistificar isso, eu acho bem importante. Primeiro, que não só as pessoas que apresentem algum tipo de transtorno, que a gente chama, né, a psicopatologia, mas coisas que podem se interferir na vida da pessoa numa perspectiva de deixar que ela fique se sentindo talvez incapaz, impedida, e que as crenças que ela traz, que são crenças que podem interferir, paralisar, que possam impedir que ela evolua tanto na perspectiva escolar, quanto trabalho, quanto nas interações das relações. Então, o psicólogo, ele pode atuar em qualquer área. Às vezes a gente fica, quando fala de psicologia, lembra só da clínica, mas só que a psicologia, ela pode estar onde as pessoas estão, né? Onde tem pessoas, a psicologia está presente. Então, assim, vemos muitas ampliações e as perspectivas são positivas. Por exemplo, agora mesmo na pandemia, você percebe que pode atuar tanto na capacidade dele de elaborar todas essas questões, tudo que a gente vivencia, e também dele aproveitar o que tem do momento que pode favorecer a ele, né? Então, a psicologia ela não fica só restrita de atuar nesses transtornos, possíveis transtornos, mas ele pode sim fazer com que a pessoa amplie, né, todo o potencial que ela tem. Então, o trabalho do psicólogo é ser esse apoio, né, de ser a ferramenta que ele vai utilizar para o autodesenvolvimento. E aí, às vezes, vem algumas coisas como, o psicólogo só escuta e não fala nada. Há algumas abordagens que, de fato, elas interagem menos que outras, né? Mas já temos aí muitas abordagens que é extremamente interativo, né? O processo, ele tem que ser colaborativo. É um processo de construção juntos. Eu sempre gosto de falar, no momento, né, desse contato com o paciente ou cliente, independente da idade, que nada vai acontecer se ele não quiser, né? Precisa que a pessoa tenha um desejo, precisa que a pessoa entenda que aquele processo pode sim contribuir para ele e que é um processo onde tem um sigilo, porque às vezes as pessoas se sentem de fato incomodadas, que vai chegar ali, vai estar com uma pessoa que ele nunca viu, às vezes, né? Nunca viu, e que vai ter que falar do que mais incomoda ele. E coisas que talvez para ele mesmo ele já condene, né? Ele já tenha ali uma crença, algo que vai julgar aquilo como algo impróprio, enfim. Então, é entender que esse profissional, ele vai estar ali sendo imparcial. E aí, às vezes, falar, só tem cara de paisagem. Na verdade, assim, é necessário que a gente tenha uma postura ética, né? Lógico, do que se fala fica ali mesmo. O psicólogo jamais pode expor algo do paciente, por isso que é necessário a gente nunca atender quem a gente tem algum tipo de relação, justamente para a pessoa não se sentir incomodada. É mais pela pessoa constrangida, né? É mais pela pessoa do que pelo terapeuta, entendeu? Pelo psicólogo. Por quê? Às vezes a pessoa pode estar no ambiente que você esteja e ela se sentir incomodada, né? Então, por isso que é o ideal que a gente não atenda ninguém que tem uma relação tão próxima. E essa cara de paisagem é porque a gente tem que ficar atento com nossas relações diante de algum tipo de relato
ou algum comportamento para que a pessoa não tenha o equívoco da interpretação e que isso possa afetar tanto, às vezes, os sintomas que ele que ele vem apresentando, quanto também na própria relação com o psicólogo. Por isso que é necessário que a gente tenha um comportamento mais imparcial, né? Certo. Assim, em Aí termos de talvez até para a escuta. pessoa não ficar, se diz, vixe, ela vai pensar tal coisa, ela está fazendo um pré-julgamento, alguma coisa nesse sentido, que você está querendo dizer. Ah, Isso. certo, entendi. Mas que isso não impede uma interação com o paciente, nem uma demonstração de carinho, assim, em algum Não, momento claro. específico, não tem problema, né? Assim, um abraço, porque tem abordagens que elas não aceitam isso, mas já outras elas entendem que isso pode ser algo importante para aquele paciente. Então, se naquele momento um abraço tem um significado para a intervenção, esse abraço vai acontecer. Por exemplo, quem atende criança, é impossível a gente ter né, É uma verdade. Não tem expressão. aquele Aí carinho, né? a gente tem que ter também a abordagem com criança, ela tem algumas é, características, né, específicas, mas Uhum. que os adultos também, eu percebo porque no consultório eu tenho um espaço que é só para criança e de adulto, Sim, mas sim. que alguns adultos sempre olham assim, sabe, para aquele ambiente que é mais divertido, Dá mais vontade de colorido. falar, né? Não, mas se o paciente quiser, tranquilo, contanto que ele se sinta à vontade, então percebo isso também, porque na verdade todo mundo tem Uhum. um pouquinho, né, da criança, e que bom que tenha, né, na verdade. É verdade. Ramon está dizendo aqui, ó, está presente no imaginário coletivo da população que psicólogo é para doido. Sim, Infelizmente, ir ao psicólogo e ao psiquiatra deveria ser tão normal quanto ir ao dentista, ou ao dermatologista. É verdade, Ramon, porque as pessoas têm uma resistência, né? Assim, muito forte. Às vezes, não, eu não preciso, não, para que psicólogo? Não. Gente, existe uma frase que eu acho interessante que é mente sã, corpo são. Os dois têm que estar em equilíbrio, têm que estar em harmonia. E assim, quem na verdade pode buscar o psicólogo, mas se eu concluir alguma coisa aí, pode concluir antes de responder. não, o que Ramon trouxe é bem pertinente, ainda é realmente algo que a gente percebe nas pessoas, mas que eu também vejo um movimento já mudando, né? Das próprias crianças. Então, eu tenho algumas crianças que eu atendo que eles pediram aos pais. Minha mãe, eu quero ir para o psicólogo, entendeu? Então, eles mesmos. Mas quem fala comigo, não, eu quero falar com alguém que é tipo Que assim, um seja. profissional. Entendeu? Então, Uhum. já está desmistificando isso. E também agora com a pandemia, eu observo que muitas pessoas perceberam a necessidade dessa gestão emocional, né? Dessa necessidade de estar conectado com as emoções, que isso pode sim ser, por exemplo, um objetivo da terapia, vamos dizer assim, é um dos benefícios que você pode ter com fazendo esse processo. É você se conectar com as emoções, você entender as emoções, aceitar, porque, por exemplo, não tem como a gente passar por um processo de luto, por exemplo, e não sentir tristeza. A tristeza ela é validante e Sim, necessária, até para que a gente consiga fechar os ciclos, né? Então, isso. o medo é necessário. Se não tivéssemos A medo, a gente sobrevivência, né? exatamente é protetivo. Agora, a intensidade e o quanto que isso talvez nos paralise é o que a gente precisa saber regular, né? O Então, eu tempo acho de que duração, né, Lu? está Por mudando exemplo, a isso. tristeza, se você passar mais, eu não sei se eu estou certa, me corrija se eu estiver errada, mas uma média de mais de 3 meses triste, você acaba começando um processo de depressão, que tem que ser cuidado, que o problema das pessoas é quando ela empurra a emoção para debaixo do tapete, pega como se fosse um lixinho, assim, pra gente escondendo, Sim. escondendo, e quando afora, fora tudo de vez. Isso. E no caso do processo do luto, existe o luto que é normal, mas existe o luto patológico, né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa perdeu um ente querido há, vamos supor, uns 5 anos, 4 anos, e ela se refere àquele luto como se tivesse sido na semana passada, por exemplo. Ela vivencia as fases do luto e não, você não vê que isso há uma evolução
dentro do esperado. Então, aí sim é necessário buscar ajuda, né? Para que ela não fique presa nisso. E aí tem os danos, né? Que pode causar tanto nas relações quanto na vida e na saúde emocional dessa pessoa. Aí você Ó, perguntou, diga. você tinha perguntado sobre Ah, quem sim. pode Antes de buscar. perguntar, antes de seguir nessa pergunta, eu até vou refazer ela depois. Ronaldo Maridão perguntou se essa resistência não tá acabando, e Débora está falando aqui também. Hoje eu entendo Sim, e vivo os benefícios de ter uma psicóloga me ajudando a viver melhor. O melhor investimento da vida foi e é o autoconhecimento, verdade, Débora. Muitas pessoas resistem por medo. Será que é pelo medo? Ou, assim, no caso, você chacota, né? Porque tá falando assim, tem ido pro psicólogo, não sei o quê. Ô, gente, vocês bem souberem, esse psicólogo é uma maravilha. Entendeu? Por mim, eu falei a vida inteira. É assim, um bate-papo, um desabafo. É ótimo. Às vezes a pessoa fala, não, você tem que seguir naquela linha. E claro, tem as coisas mais sérias, né? Lógico. sim, claro, existem sim os transtornos, né? Mas de uma forma geral, né? Que eu acho que foi o Ronaldo que perguntou, porque eu costumo não ficar lendo todos para não perder a linha do raciocínio. Mas Mas, pode deixar enfim, que as perguntas é que eu faço. as resistências, elas ocorrem por diversos fatores, né? Mas, assim, o que é mais percebido, pelo menos da prática que eu tive até hoje, assim, o que eu mais percebo é essa sensação de se sentir incapaz, né? De gerir essas emoções, de se sentir fraco porque está sentindo aquilo, de ter uma crença disfuncional, né? Uma crença limitante de, por exemplo, achar que quem tem depressão é Sim. fraco, por exemplo, né? E aí, o que é que eu É noto? frescura, Exatamente. né? E essa Ela é bem sensação, pejorativa mesmo, né? exato, e essa sensação, às vezes, de, por exemplo, numa crise de ansiedade, da pessoa achar que vai ficar, perder o controle sobre ela mesma, aquela sensação de falta de controle. Então, o que eu percebo, que avanços muito assim importantes acontecem só da pessoa compreender o que está acontecendo com ela, que o que está acontecendo com ela, por exemplo, não é só com ela, né? Quando, por exemplo, uma pessoa depressiva, ela traz isso, né? Ainda uma culpa por estar assim. Então, quando é psicoeducado sobre o transtorno, seja ele depressão ou qualquer outro, ou não, só as questões mesmo de conflito. E é apresentado para ela que aquilo tem eu gosto sempre de trazer números, né? As evidências científicas, né? O que é que está acontecendo com o seu cérebro, por que acontece isso, por exemplo, no caso da depressão, há uma baixa de neurotransmissores importantes e que, às vezes, faz-se necessário o uso, né, combinado, terapia com a intervenção médica, né, com medicamentos, e que isso não quer dizer que ela seja, tipo, fraca, não tem nada a ver com isso. É como qualquer outra parte do É nosso corpo, só físico, que, né? Do corpo mesmo. exatamente, infelizmente, ainda tem essa visão que como se o nosso cérebro fosse fora, né? E fosse algo que não pertence ao nosso corpo, como se fosse uma estrutura fora. E, na verdade, faz parte e ele precisa de um equilíbrio, assim como às vezes a gente pode ter uma infecção da garganta ou qualquer outro tipo de doença. Então, quando ela passa a perceber sobre essa perspectiva e entende o que está acontecendo com ela, qual é o processo neuroquímico que acontece e o porquê de talvez ter a necessidade de fazer o uso da medicação e o que é que vai acontecer, entende? Então, quanto mais Uhum. eu percebo que a psicoeducação ela é muito favorável e geralmente quando você psicoeduca uma pessoa, seja ela criança, adulto, enfim, ela nunca fica para ela, geralmente ela faz com as outras pessoas, Entendi. ela pega aquilo que aprendeu e vai transmitir. Então, por isso que eu acho que um dos trabalhos fundamentais de nós, enquanto psicólogos, é a gente poder disseminar isso, né? Por isso que eu acho que o Insta, que a pessoa utiliza, o Facebook, quando ela fala dos transtornos, quando ela dá dicas de como
gerir melhor as emoções, eu acho que isso é o nosso papel social, é a nossa forma que a gente tem de fazer uma atuação, né, ainda que pequena, mas de uma forma de educar para a gente prevenir o adoecimento, não deixar que ele se instale para que depois a gente precise tratar. Então, acho que trazer isso como algo necessário, né? Já tem muitas escolas fora, mas aqui no Brasil já existem, educação emocional. Então, é muito legal. A gente nota os efeitos disso, né? O quanto que é importante a Sim, gente se conectar com nossas emoções, entender as emoções, né? E que isso favoreça ao nosso amadurecimento, a nossa melhor forma de viver uma vida mais leve, mais saudável, né? Com uhum. menos intervenções e crenças limitantes. Cássia está perguntando aqui, Cássia Cardial, quanto ao luto, existe um período determinado para se considerar, entre aspas, normal? Não entendi direito. Se existe Quanto o ao quê? luto, um período, um Ah, tempo assim para se dizer que seja normal do luto. então, para se falar assim de normalidade e o que é normal e o que é patológico, eu acho que seria muito assim imprudente julgar dessa forma, dizer tanta. Na verdade, Aham. todo caso precisa ser avaliado, entendeu? Pode ser que, por Uhum. exemplo, uma pessoa fique por um luto em um período longo, mas só que ela consiga evoluir, consiga trabalhar. Então, tem que sempre ver a cronicidade disso e o quanto isso interfere na vida e nas relações dela. Então, Entendi. a análise que nós fazemos quando chega à clínica para avaliar é o quanto que isso paralisa ela, o quanto que isso interfere na vida dela É como porque um todo. cada um é cada um, né? A gente não pode Exato. fazer uma regra No fixa. caso, A pergunta que eu fiz, Lu, foi o seguinte: quem pode buscar o psicólogo? então, na verdade, todas as idades, hoje não tem mais isso. Antes falava-se, só as crianças a partir de 7 anos. Tem psicólogas hoje que fazem intervenção com bebês, por exemplo. Agora, claro, Sim, crianças menores que ainda não têm uma fluência verbal, ainda não têm, né, uma estrutura cognitiva, as intervenções vão ser muito mais comportamentais, no caso que eu falo na minha abordagem, né? Na terapia aham, cognitiva comportamental que eu trabalho. Então, vai ser muito mais comportamental. E também o apoio e orientação para pais, crianças menores. Mas uhum, tem sim resultados, já tem muita estudo científico, artigos provando que quanto mais as intervenções acontecem mais precocemente, vamos dizer assim, isso torna mais benéfico, porque, por exemplo, crianças que tenham sinais e sintomas de um atraso, o mais indicado, e é o que a Associação Brasileira de Pediatria preconiza que faça logo uma avaliação. Porque, por uhum, exemplo, se a gente ficar, a criança não fala, mas é porque ela é o jeitinho dela. A linguagem, ela é natural, uhum. certo? Então, já está na nossa estrutura falar. E a gente, se está escutando, se não tem nenhum problema na articulação, essa criança, por exemplo, ela precisa falar. Claro que vai ter uma margem de variação, que Sim, sempre vai ter aí um intervalo, né, de 6 meses. E, por exemplo, atrasou, não está falando do que a pessoa percebe, né, do comum, vamos dizer assim, do senso comum. O ideal, faça uma avaliação com a fono, fono, ou né? se fono, né, no caso da linguagem. Se for outro, faça com o psicólogo, porque é muito melhor você, nem que você faça e fale, a pessoa, o profissional chegue para você e fale, não tem nada. Está tranquilo dentro do esperado. Ok, mas apresentou, né, um desenvolvimento que está, né, destoando do que você percebe, você enquanto leigo, que não é da área de saúde, por exemplo, o ideal é que procure um profissional da área de desenvolvimento infantil, que aí você pode pensar
em um psicólogo, em um fono, em um TO, para poder ele fazer essa avaliação. Porque estudos mostram que quanto mais cedo você intervir, por exemplo, em crianças que apresentam o transtorno do espectro autista, né? E aí Uhum. você não faz a intervenção, às vezes é muito difícil para a família aceitar, né, Diagnosticar, né? o diagnóstico, mas intervenções precoces faz com que você desenvolva um prejuízo futuro. Você estimula ele na necessidade dele. Então, por isso que a avaliação é tão importante para que os profissionais sinalizem, por exemplo, a parte de psicologia, a gente vai estimular, vai pegar esses pais, trabalhar com esses pais, como ele tem que fazer em casa, o que é esperado para a idade, né? Essa idade de 2 anos tem que esperar o quê? Isso, isso e isso. Então, se ele não tem, vamos fazer atividades que vai estimular isso, né? Por exemplo, atividades para concentrar, tudo dentro da faixa etária. E isso faz com que essa criança ela aumente a possibilidade de desenvolver as habilidades Quanto dela, mais estímulo, né? exatamente. Mesmo que ela Olha, tenha algum tipo de transtorno. Eu costumo sempre falar para os pais assim, olha, o diagnóstico é um nome, certo? Então, para mim é um nome. Eu vou trabalhar com a necessidade da criança. Então, o que é que a sim. gente vai observar? O que é que ela precisa? O que é que ela tá faltando para ela desenvolver? Então, não ficar nesse rótulo desse nome, porque eu sempre brinco, eu falo, para eles o céu é o limite, né? É, Então, se a gente acredita neles, eles vão poder tudo. Porque o que acontece? Aí a gente percebe que tem, né? Que a criança apresenta algo e aí a gente passa a acreditar que, tipo, se tem um transtorno é limitante, ele não vai evoluir. Mesmo que isso seja uma dor para quem dos pais, mas eles ficam, por exemplo, pensando, né? Tem uma crença limitante achando que se tem esse transtorno, então sim. não, o É futuro aquilo ali, dele acabou. isso. Aí o que é que faz? Aí você deixa de agir. Você deixa de É, agir, deixa de estimular, aí reforça o que você acredita. E, na verdade, o que a gente precisa é fazer um movimento inverso, né? É passar exato, a acreditar e ir em busca de possibilidades de a exatamente. gente estimular para que ele desenvolva. Eu quero dar um beijo, mandar um beijo aí para o professor Jefferson, meu professor lá de Civil 3 e de Filosofia Júlia. Passei a gostar de filosofia por causa dele. Mandar um beijo para Cris, mandar um beijo para Verônica, minha prima que chegou agora, Vita, meu filhote lindo que Gente, chegou, um beijo para todo mundo aí, porque Márcia. eu não tô, Tá passando não tô, rápido, né? não Isso. dá para ver todo mundo. Agora, Lu, eu acho interessante que isso aí que você falou não é só na área Psicologia. da psicologia. Você vê isso na fisioterapia, você vê isso em Sim, vários outros ramos. A gente tem um caso, assim, lá na casa de Guará, de Lelê. Poxa, a Lelê desenvolveu tanto, e a mãe é fisioterapeuta, ela ia lá, ó, incentivava a filha, ela não botou limite. Isso foi sim. importantíssimo para o desenvolvimento de Lelê. E você também tem uma moça que ela tem o YouTube, Instagram, esqueci qual o nome do Instagram dela, depois eu boto aqui no comentário, que a mãe dela tem Alzheimer e ela fica ali, ó, ela incentiva, ela estimula a mãe dela o tempo todo. Ninguém diz assim que pela idade que ela tá e o estágio que deveria estar o Alzheimer, que a mãe dela tá daquele jeito. Ela bota a mãe para se maquiar, para se arrumar, escolher a roupa dela, entendeu? E ela tem milhares de seguidores. Então tudo na vida a gente tem que a primeira coisa que eu acredito é você não deixar que as crenças limitantes te paralisem, não Sim, é verdade? exatamente. Aqui, ó, Exatamente. Ramon está dizendo o seguinte: na Sim. pandemia, eu notei que a isenção do contato social evidenciou um segmento de solidão social, sentimento de solidão, como também os relacionamentos tóxicos dentro dos lares. Aumento estatístico de violência doméstica. Verdade, Sim. verdade. Ah, que mandar um abraço aí para Michel, foi um dos entrevistados aqui da gente também. Então, Lu, quais os benefícios que você acha assim, que de cara a pessoa vai ter indo para o psicólogo? Bem, um dos principais benefícios, eu acho que é essa quebra de paradigma, né? Esse conhecer de fato qual é o papel do psicólogo, o que é que a psicoterapia pode trazer de benefício, entender que
é um processo colaborativo, né? Que aí 50% paciente, 50% terapeuta, né? Porque aí Com certeza. não vai Quando não adiantar a quer, dois pessoa não ter tudo tenta. que exatamente. E o autoconhecimento, né, a psicoeducação de acordo com as necessidades dele, né, ele entender que aquilo não acontece só com ele. Acho que um ponto importante aí dentro da abordagem que eu trabalho é ter conhecimento das distorções cognitivas, né, as distorções cognitivas, alguns autores vão falar de 11, outros 12. Essas distorções fazem com que nós tenhamos uma visão distorcida das coisas. Se a gente pensar, é como se fosse na máquina mesmo ou no celular, quando a gente vai querer dar um foco só em uma coisa, o resto fica distorcido. Então você olha, sabe que é alguma coisa, mas não tem uma visão real da situação. Então essas distorções fazem com que muitas vezes tenhamos sentimentos e emoções desnecessárias por conta do que a gente Uhum. imagina. Então, por exemplo, uma pessoa chega em um ambiente, acha que a pessoa está olhando meio atravessado e ela já acha, eu que fiz alguma coisa. Ou acha, ela não gosta de mim. E aí Não vai com a começa a minha cara. exatamente. E aí ela começa a se comportar, por exemplo, em um outro momento com essa pessoa, ela já começa a se fechar. Então, ela mesma provoca um comportamento onde ela vai se sentir, por exemplo, exclusa daquele grupo ou daquela pessoa. E daí, na terapia, por isso a importância do falar, porque quando você fala sobre você e do que você fez, você muda a perspectiva do só pensar. E aí, na terapia cognitiva comportamental, a gente utiliza muita escrita, né? Você escrever sobre as coisas. Qual foi a situação? O que é que você pensou? O que Sim, você sentiu? O que você fez depois, que é o comportamento. E isso, nesse escrever, e às vezes até desenhar mesmo, eu gosto muito de desenhar, ela começa a ver sobre outra perspectiva. Então, algumas pessoas falam, o psicólogo vai dar respostas, vai resolver os problemas. Não, não vamos. Nós vamos utilizar ferramentas para que a própria pessoa perceba sobre outra perspectiva, né, sobre aquela questão que ele está trazendo como desconforto, e aí sim ela que vai fazer a escolha do que vai ser melhor. Então, nunca o profissional vai poder decidir pela pessoa. Nunca o profissional vai falar, não, sim. vá aqui, ou julgar algum tipo de escolha. Claro que pode acontecer às vezes que a pessoa vá cometer algo que vai ferir a ela ou a outra pessoa. Aí, nesse Sim. caso, não, É aí muda de diferente. perspectiva, né? Que aí seria tipo a premissa é a proteção à vida da pessoa. Então, se ela vai fazer algum tipo de ato que possa tanto prejudicar ela ou a outra pessoa, aí nesse caso a gente tem que ter uma atuação diferenciada, que aí o Código de Ética nos permite a buscar a rede de apoio para que essa pessoa não cometa isso. É o único Eita, momento. alguma Mas no meu loucura, né? curso, eu percebo muito isso, né? E a autodescoberta, o empoderamento, né? A estima, com certeza, ela com certeza não, que a gente não pode dar certeza, mas assim, é É, observado que a autoestima, ela melhora, né? É esperado isso. sim. Porque quando ela percebe sob outra perspectiva, ela pode, né? E é favorável para que ela tenha uma visão melhor de si. E até porque o foco vai ser a trabalhar as potencialidades dela, né? Hoje a psicoterapia, a TCC, por exemplo, ela vem na perspectiva positiva, né? Positiva no sentido de focar muito mais nas potencialidades do que no que a pessoa acha que tem, que não é não tem tanta habilidade ou que não é tão legal, mas sim é fazer com que ela enxergue que tem um potencial ali que talvez ela não esteja percebendo ou nunca evidenciou. Então, por isso essa autodescoberta, eu acho que é um dos pontos fundamentais da psicoterapia. É, verdade. Débora está perguntando aqui, nesse momento de pandemia, quais os transtornos mais evidentes que a gente tem? O bipolar, o transtorno de. Acho que o TDA deve ficar louco, né? Porque tem atividade, É, então, deve ser uma é, loucura. então,
tem muita ansiedade, né? É percebido, até porque estamos expostos a um estressor a longo prazo, né? Que aí pessoas que tiveram outros momentos, por exemplo, de um estresse pós-traumático, isso está como se fosse, foi alertado, foi acordado, né? Sim, E o TDAH, né? Que você fala, ai, como é que tá? Realmente, quem é mais do comportamento está sentindo muito mais do que quem era mais tranquilo, pessoas que gostavam mais de ficar em casa. Talvez essas pessoas não estejam sentindo tanto sentindo. quanto. Eu não tenho assim um dado estatístico, porque até o momento eu não tive acesso a uma pesquisa recente para dizer sobre a pandemia, mas já estão aplicando. Breve teremos esses dados mais fidedignos, mas o que eu Aham. posso observar é mais a ansiedade, né? E para as crianças que apresentam TDAH e tanto os adultos também estão tendo mais dificuldade, inclusive na concentração das aulas, por exemplo, online, né? Onde ele tem que estar exposto àquilo. A pessoa fala, ah, não, mas não é melhor, só tem aquilo, mas não. Percebe-se Não, que a gente. exposição tanto o celular ou o computador, ele diminui a não atencionar a pessoa, e isso tem trazido prejuízos e, às vezes, a observação mais de perto dos pais, percebendo a necessidade desse comportamento e o quanto que as atividades ao ar livre, o esporte, está fazendo falta para essas crianças. Então, tem algumas adaptações, né, que podem ser feitas, inclusive atividades mesmo que a pessoa, mora num apartamento, tem como fazer, porque a criança que apresenta esse transtorno, seja com hiperatividade ou não, ela necessita de atividades. Por quê? Quando atividades que eu falo com o corpo, né? Que pode ser uma atividade física ou algumas brincadeiras que exijam mais do corpo. Sim. Ao fazer, libera neurotransmissores importantes que vão ajudar nessa, vamos dizer assim, acalmada, né? E também Sim. vai ajudar na Aquela concentração. sensação de prazer, né? Sim, Eu, não sei- exatamente. eu sempre confundo que é se é endorfina ou se é É a dopamina. Você me dopamina. corrige aí. É a Quando a gente faz dopamina atividade que física. exatamente. É a dopamina que é o que falta, vamos dizer assim, nos cérebros, né, do TDAH. E por isso que a Sim, necessidade de uma atividade de alta intensidade. Então, sim, esportes mais. É por isso que geralmente gostam de esportes mais radicais, porque se sentem melhores mesmo. sim. É verdade. Né? Uma causa Não, gente, neurobiológica. eu tô fazendo curso de direito agora, tanto que eu falei que professor meu, foi um professor, gente, que coisa horrível é esse negócio de aula dentro de casa. Porque você não para, velho. Em casa, a gente que tem estímulos, assim, toda hora se distrai, na sala de aula é aquilo ali e você tenta se controlar. No máximo é o celular que você vai se policiar, mas aí você vai, não, vou beber uma água, não, vou fazer uma coisa, vou comer um não sei o quê, e para e volta, e pode assistir depois a aula e nunca assiste. É um horror, não tem, pra mim isso aí tá sendo péssimo, a aula remota, mas é o que tem pra hoje. Quero mandar um beijo É, aí pra Gustavo, pra Rafli. Deixa eu ver quem foi que entrou mais aqui, gente. Rafle, Ah, Gustavo foi Paulinho do banco. Paulinho, o marido de Paulinha, lá do Guará. Beijo, ah, Paulinho. E essa galera beijo. boa aí que tá entrando. Pois é. Então, mas assim, tem algumas dicas que podem ser feitas para a pessoa que está tendo mais dificuldade, né? As dicas de estudo mesmo, né? As pausas, inclusive as pessoas que foram diagnosticadas, tem uma lei que protege, né? Então, essa lei, ela dá direito que a pessoa tenha atividades diferenciadas, né? Adaptadas para a necessidade dela. Então, muitas pessoas, elas não têm conhecimento, às vezes a resistência de um diagnóstico é, traz mais prejuízos do que benefícios. Às vezes a pessoa acha que se vai ser diagnosticado, vai ser rotulado, que às vezes os pais trazem a seguinte fala: eu não quero que meu filho faça a avaliação porque eu não quero que ele fique deprimido porque ele tem TDAH. Na verdade, Uhum. ele pode deprimir porque não foi diagnosticado e não o contrário. A depender É, da forma que o profissional vai trabalhar com ele. Porque quando a pessoa tem consciência que não é só ela que tem aquilo e que existem sim intervenções que podem favorecer,
né? A falta de um diagnóstico e de uma intervenção precoce faz com que tenham prejuízo nas relações sociais, prejuízo no desempenho acadêmico, escolar, né? Muitas vezes, infelizmente, buscam outros meios de se acalmarem, como o uso de psicoativos, né? De Sim, drogas. bebida alcoólica, né? Eles se sentem melhor, porque muitos têm alteração do sono, muitos não dormem direito, e isso interfere em um outro tanto É aquela sensação de de estar sempre acordando cansado. né? Isso de se sentir, poxa, eu estudei tanto, mas eu não consegui, né? Eu estudei tanto, eu sou incapaz. Então, infelizmente, muitos pais usam, né, isso, você é incapaz, você é burro, você não aprende, você não presta atenção, você é desorganizado. Então, será que não vale mais a pena fazer um diagnóstico, entender se tem ou não, e ele compreender como é que funciona, do que ele passar a infância toda ouvindo isso? Será que É. quem vai ser formado, que adulto vai ser formado ouvindo que você é incapaz, que você não consegue nada, que você é desorganizado, que esse menino é impossível? Então, a criança que escuta isso, ela pode internalizar e ela vai ter comportamentos de uma criança que é impossível, que não, né, que Que foi não. justamente, você falou da importância do diagnóstico precoce. Quanto antes se diagnosticar isso aí, melhor. Até para os pais saberem como lidar com isso, que E é um entender. campo novo. Tinha um filme que eu achava maravilhoso chamado Olho de Lorenzo, que falava sobre Sim. uma doença que não tinha nada, não tinha descoberto nada ainda a ciência sobre isso. Que os pais foram lá e descobriram, não teve o efeito para o filho deles. Mas hoje, quem toma, que chama o óleo de Lorenzo, não tem mais a doença que o filho dele teve. Então, o filho dele teve. E ele falava o quê? Olha, finge que quando a gente fez aquela viagem para a África, o que é que a gente fez? A gente descobriu como era o país, descobriu como era que vivia, descobriu a cultura para saber lidar com isso. Às vezes a pessoa fica com medo de saber o que é que tem que fazer, paralisa e é pior ainda. Exatamente. Então, eu percebo assim, na prática clínica que traz muito mais benefícios do que prejuízo, mas ainda fica muito preso a essa crença, né, que o remédio só traz prejuízo, que a terapia é só para quem realmente tem um transtorno mental de uma forma que é dita uma forma pejorativa. E também, às vezes, com intervenções que ocorreram, que os pais não tiveram uma empatia com a profissional, mas assim, buscar, né, informações antes de procurar o profissional. Eu gosto muito, assim, quando a criança precisa de uma avaliação médica, eu peço os pais, né, procurem saber, peguem referência, ou vá lá, ouça o que o médico tem a dizer, veja se ele está sendo convincente, veja se o que ele está falando tem sentido para você. Peça artigos científicos, busque. Pesquisa, hoje o Google está facilitando tanto, né? Porque hoje tem a Associação, por exemplo, Brasileira de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, que tem tudo explicando tudo. Tem, inclusive, uma pesquisa acontecendo, fazendo uma relação, né, do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e o Covid. Tem já essa pesquisa sendo feita. Então, tem muita coisa, às vezes, que as pessoas nem têm conhecimento, que pode sim dar o suporte. Inclusive, alguns sites têm um inventário mais digital, só para que a pessoa perceba se o que ela vê da criança tem a ver ou não com déficit de atenção e hiperatividade. Então, não é que isso vá fechar diagnóstico, mas serve para um norteio até do olhar que você tem sobre a criança. A gente está falando muito de criança por causa da intervenção precoce, mas Sim. chegam, às vezes, muitos adultos com queixas e, às vezes, esse sentimento de incapacidade, né, que gera até outros transtornos. E quando a gente busca nessa história desse desenvolvimento, já tinha sinais e sintomas na infância e que não foi E não sabia, né? diagnosticado. E você vê que Exatamente. isso tudo é muito recente também. No meu caso, por exemplo, eu achei tão engraçado que uma vez eu tomei uma medicação que ela dava mais ou menos, ela durava 6 horas, eu não lembro, acho que foi a Ritalina, ação prolongada, né? Que fala. Sim. Aí eu fui pra sala de aula, mas Luciana, eu tava um
pandemônio. Era gente conversando, o professor não estava na sala, ele passou uma atividade que eu estava de viajando. E era a gente conversando, o povo, sabe aquela sala assim de pós-adolescente, que acabou de sair do terceiro ano, tá tudo enfiado lá na sala de aula, que era primeiro semestre. E eu parei assim, eu falei, gente, eu tô conseguindo fazer essa atividade como? Por quê? Não sei o que, daqui a pouco eu falei, eu tomei a medicação. Eu nem tinha até me esquecido que eu tava lá, ó, pá, escrevendo, lendo, interpretando, fazendo isso. Gente, eu tô uma facilidade de fazer isso hoje. Será, hein? Eu esqueci que tinha tomado. A área do cérebro que está imatura é onde a medicação vai atuar, que é a parte pré-frontal. Então, é como se a gente imaginar que você quer ir para um destino, e esse destino é no final da avenida principal. É como se a avenida principal estivesse bloqueada, e aí você precisa ir pelas, né, as outras Pelas vias, beiradas, assim, isso. bairros, Pelos e aí atalhos, né? pode até esquecer qual era o seu foco lá, de ir para aquele final da. E você pode se distrair com as árvores, com as pessoas, e aí você se encanta com aquilo e pode ficar no meio e já até esquecer para você ia. Então, onde a medicação vai atuar? Ela vai desbloquear essa avenida. Por isso que você achou estranho, porque você estava conseguindo se concentrar diante de tudo aquilo. Hiperconcentrada. Eu tava lá jogando duro. Olha, Paulinho, a gente acho que até já falou sobre isso. Qual é o principal distúrbio na pandemia? Ansiedade. Como identificar quem precisa de ajuda profissional. E saber quem precisa de ajuda profissional. Foi o que a gente tinha. Pois é. Então, vamos observar se esses sintomas que aparecem, eles estão trazendo um prejuízo significativo para a pessoa. Por exemplo, a pessoa não dorme, não está comendo, ou tem crises durante o dia. A gente pode pensar aí no transtorno do pânico, que é muito comum acontecer. Primeiro, é importante passar por uma avaliação médica, né? Se for uns sintomas muito intensos, porque é muito parecido às vezes com o coração, às vezes a pessoa acha que está tendo algo no coração. Então, nós não podemos sair botando o nome de ansiedade em tudo. Rotulando, né? Exatamente. O mais prudente é saber, essa pessoa tem histórico de pressão alta ou algo no coração, tem histórico, não tem, ok. Fez uma avaliação médica, mas o médico disse que a questão física, né? Exatamente. O médico disse que está tudo bem, ok. Se está tudo bem, aí sim a gente pode pensar que isso pode ser só ansiedade, para também não achar tudo que é ansiedade. Né? Ou como o pessoal estava no modismo, né? Porque é interessante saber que, por exemplo, no transtorno do pânico, né, que é onde a ansiedade eleva a um ponto onde a pessoa vai ter muitos sintomas físicos mesmo. Então, chegar para uma pessoa que está tendo uma crise de pânico e você falar, não é nada, isso não vai ajudar. A pessoa enlouquece, né? Então, piora mais ainda. Isso, mas quando ela começa a entender que por que eu estou sentindo isso? Eu estou sentindo isso porque meu cérebro entendeu que eu estou em perigo. E aí, minha amígdala ativou, na amígdala do cérebro, que fica bem no meio, que é o que a gente tem mais, é o que tem de mais, vamos dizer, primário no cérebro. Sim. E aí ela ativou, então ela entende que você está em perigo. Se a gente pensar, quando a gente está em perigo, se eu ficar com o corpo. Vamos imaginar que eu estou aqui e que vem um assaltante ou algum animal. Eu vou precisar fazer o quê? Ou eu vou correr, ou eu vou lutar, ou eu vou paralisar. Você sabe que para alguns animais a gente tem que paralisar, né? Então, o que a gente sente... Agora saber o que é o que, né? E aí o que a gente sente durante um ataque de pânico, de uma crise de ansiedade, nada mais é do que nosso efeito a essa reação, porque o medo... né, disparou e nosso corpo vai reagir àquilo, àquela possível ameaça. Eu paraliso, então, sabia? Pois é, várias pessoas têm reações diferentes. Aí isso, meu coração disparou. Por quê? O coração vai bombear de forma mais rápida o sangue para as extremidades. Aí as pessoas falam, eu sinto dormência nos pés e nas mãos. Comum, porque vai bombardear para as extremidades. Eu sinto meu corpo enrijecer e falta de ar. Realmente, porque se a gente for lutar, se tiver com o braço mole, não vai conseguir lutar. A gente tem que
deixar o corpo É rígido tudo mesmo. questão do corpo achando para você sobreviver a qualquer coisa que venha por aí. Eu não sei o que é, meu Exatamente. filho, então eu vou botar tudo aí para você decidir o que é que você quer fazer. Exatamente. Isso nada mais é do que a reação do parasimpático e do simpático à mensagem que o cérebro recebeu que estamos em perigo. Então, quando a pessoa começa a entender que essas reações corporais que ela está tendo nada mais são do que uma reação normal do medo, ela começa a se auto-observar. Opa, peraí, o que é que eu estou sentindo medo? Será que esse medo é real ou imaginário? E aí tem algumas Entendi. técnicas que a gente pode fazer, que aí psicoeduca na sessão. Por exemplo, a técnica de respiração, eu brinco que é um remédio super barato que a gente tem a todo momento. E as pessoas se queixam, mas aí falta ar. Não é que falte ar, é porque você está respirando errado, né? Porque está tenso. Geralmente a Tá pessoa aqui, fica né? respirando. E aí, quando a gente faz o trabalho da respiração diafragmática, você libera e isso tende a diminuir. Toda a crise de ansiedade, eu gosto sempre de desenhar, né? E trazendo um desenho aqui, para não ficar fora da minha. Ele é uma parábola. E Sim. aí, eu sempre falo para o paciente o seguinte: olha, dá para ver aí? Que é uma parábola? Dá, dá. Então, a crise de ansiedade, ela chega aqui em cima, é o ápice, Sim. e depois ela vai. E cai. Vai cair, tipo, você vai voltar ao Sim. seu estado É uma normal. montanha-russa, né? Você vai lá, Aí, sempre eu gosto de deixar com eles também, eu faço um gráficozinho e dou para que ele lembre que vai passar, que aquilo ali não passa, ele está sentindo no ápice. Então, se ele faz respirações, se ele faz o trabalho de respiração diafragmática, tem um texto também de um autor que ele é especialista em ansiedade, Bernard Ringer. Depois eu posso botar na minha bio, quem quiser, eu vou deixar lá indicações de leitura e também tem esse que ótimo. ele disponibiliza de forma gratuita. Acalme-se. Esse texto ele vai dar várias dicas de como fazer quando a ansiedade chega. Ele fala que a ansiedade é aquela visita que a gente não gosta muito, que ela chega na sua casa, mas uma hora ela vai embora, né? E se a gente quiser É, lutar contra isso, nós fazemos com que ela tome mais força. Então, você pode sim. agir enquanto está ansioso. Que, qual é a nossa tendência? Estou ansioso para tudo. Meu Deus, estou ansiosa. Então, esses sintomas você vai sentir muito mais. Então, no texto Acalme-se, ele vai te estimular que a pessoa olhe para fora, que a pessoa tente olhar as coisas que estão à sua volta, vai lembrar da respiração, né? Ele fala, puxe o ar e libere o ar dos pulmões, porque aí ele vai dando passo a passo. E aí foi feito também Exato. uma versão para crianças, né? Que é muito com figuras. E a gente faz uns cardzinhos e coloca no chaveirinho para a criança usar com ela, né? Bota geralmente preso na Tipo roupa. um E aí, amuletozinho, quando né? tá, né? Crianças que apresentam, que é comum, que às vezes a gente não tem ideia que as crianças também podem ter o transtorno do pânico. E aí elas utilizam isso e com o tempo elas começam a ensinar até os pais, amiguinhos. E por isso é tão importante, né, elas terem conhecimento e saberem Sim. gerir suas emoções. Eu acho fantástico, assim, o trabalho com a infância, né? Eu quero deixar registrado aqui a presença de Nielma. Gente, que saudade de te ouvir cantando, Nielma. Oh, Oi, meu Deus. Nilma. Beijo, Nilma. Lara Fraga também tá aqui elogiando pra caramba. Débora Santa Fé, irmã, né? É suspeita, mas eu concordo com você, viu, Débora? Ela é top, é fã. E é isso aí. Eu Gente, tenho eu vou dar um babado pra aqui. vocês. Aqui já tem 53 minutos de live, quase 54. Eu não acredito no negócio desse. Nossa, passou muito rápido, Lu. O assunto quando é bom rende, né? É, E tem alguma coisa assim que você queira finalizar, assim, alguma dica pra gente dar pra galera? quem quiser, porque eu vi que tiveram perguntas aí relacionadas ao TDAH, né? Eu fiz alguns posts no Insta, quem quiser ir lá. Também tem indicações de um autor que eu gosto muito, inclusive ele fez uma obra agora que saiu em maio desse ano. Ele fez um compêndio, né, sobre sintomas, intervenções e possíveis tratamentos, Russell Barkley. E quem quiser, eu vou deixar lá no feed,
né, indicações, vou preparar fotos, né, para indicar, quem quiser ler e se aprofundar. Maravilha. Também o site, né, da Associação Brasileira, certo? Quem quiser fazer perguntas, se ficou alguma dúvida, pode passar um direct para mim que eu terei o prazer de responder, tá bom? E eu queria fechar com uma fala que é de um autor que eu gosto muito, que é o que me norteia, né, na clínica. Ele fala assim que Albert Ellis, ele fala que toda pessoa ela é capaz de mudar a si mesma, basta que ela acredite. Então eu acredito muito nisso, né? E é o que eu defendo. Eu Sim. acho que as respostas e as soluções estão dentro da pessoa. Às vezes está obscura e nosso trabalho enquanto psicólogo é fazer com que ela enxergue. Eu brinco com as crianças que somos detetives, a gente vai achar respostas juntos. É o autoconhecimento, a importância fundamental do autoconhecimento, né, Lu? Exatamente. Pois é. Então é E aí isso, eu galera. espero Olha, ter contribuído com todos e eu agradeço amei a essa live. Eu quero mandar um beijo para Verônica também, minha prima. Jane Verônica Barros. do Carrossel. É, minha prima. Beijo. Pois é, tá Verônica, aqui. Eu tô fazendo isso aqui, a gente, para poder fazer Verônica uma live. E ela tá assim, eu tô botando aqui no ao vivo, Verônica, para você tomar tempo e aceitar meu convite. E Elba também, ó, eu falei na estante, eu tô morrendo de saudade de ouvir você cantando, mulher. Ave Maria, que essa pandemia tá deixando me arruma doido, viu? Gente, eu quero agradecer demais. Fica o Diga aí, pedido Lu. para mim fazer essa live aí para a gente, né, tocando, e para que a gente tenha uma perspectiva positiva da pandemia, né? Infelizmente, temos muitas pessoas que perderam seus entes Sim, queridos, sabe que a situação é séria, não é brincadeira, mas eu acredito muito que a gente não pode paralisar, né? Eu acho que a visão positiva faz com que tenhamos soluções criativas, né? E o com apoio um ao certeza. outro. Eu busco trazer isso, porque eu acho que é nosso papel trazer esperança. Porque se a gente não acredita, como Sim. nós falamos sobre as crianças, se a gente não acredita, a gente não investe. Mas se a gente acredita, com certeza, vamos fazer o possível e o impossível para mudar aquela realidade. E você falar que meio a tanta loucura, assim, as pessoas meio que se uniram, né, Lu? Assim, o que é que eu posso te ajudar? Fulano, ele é de risco, eu vou fazer as compras dele, os vizinhos. Tantos vizinhos que nem se conheciam, gente. Olha que maravilha. Assim, a gente sempre tem que ver o lado bom da situação, né? Bom, eu quero agradecer demais a presença de vocês. A live foi ótima. Eu tô sentindo, Luciana, que a gente vai ter um repeteco em breve, né? Acho que ficou algumas coisas assim no ar. A gente vai botar a live assim marcando para a pessoa assistir primeiro a live, para depois partir para a segunda, porque eu tô sentindo que a galera vai querer um repeteco disso aí, viu? Oi, Yasmin, sobrinho, um beijo. Chegou agora, amiga, mas vai ter que ver lá no IGTV, né? Gente, eu queria agradecer demais a presença de todos vocês, mandar um beijo enorme de coração. Fala para vocês acessarem o site, o agoranarede.com.br, seguir nas nossas redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram e tem o YouTube. E essa live, hoje ainda, eu estou colocando lá no YouTube para quem quiser assistir, tá certo? Um beijo grande, Lu, brigadão pelo convite, por ter aceitado o convite, que graças a Deus, todo mundo que eu estou fazendo o convite está aceitando de pronto, salvo Verônica Sarmento, né? Vamos deixar aqui registrado bonitinho, né, Vé? Agora eu quero ver se você não aceita. Vamos lá. Viu? Mandar um beijo grande. Olha, o Ronaldo mandou um beijo pra você, viu? Tem que fazer o crédito do marido para poder ter. Eu estou em outro lugar. Eu não estou em casa. Porque lá o sinal não estava bom, acho que o roteador. E daí eu vim para a casa da minha mãe. Aí por isso Pronto, tá aí, Marta, já. a gente vai. Eu tô sentindo que vocês estão querendo que repita essa live. Eu também tô sentindo porque eu gostei muito. Quando tá começando a ficar bom, já deu 55 minutos, meu Deus do céu, que é isso? Viu? Quero mandar um beijo para todo mundo e até a próxima, tá, gente? Sábado que vem, provavelmente vai ser, só esperando a confirmação, vai ser Ronaldo Mendes, nosso próximo entrevistado da semana que vem, tá legal? Um beijo grande para todo mundo e até a próxima. Beijo, obrigadão, amiga. Beijão.